O armazenamento secundário é separado do próprio computador e é onde dados podem ser armazenados de forma quase permanente, uma vez que a memória ou armazenamento primário perde seu conteúdo quando a energia elétrica é desligada. Ele apresenta os seguintes benefícios: espaço, confiabilidade, conveniência e economia. Os armazenamentos em disco magnético são separados em discos flexíveis. A maioria dos computadores usa discos flexíveis de 3,5 polegadas, cuja capacidade é de 1,44 MB de dados. A principal vantagem dos discos flexíveis é a portabilidade de dados. Discos rígidos. O disco rígido de um computador oferece dezenas de gigabytes de armazenamento, além de rapidez. Diversas mídias de discos rígidos podem ser montados em um disk pack. Discos rígidos em grupos. O armazenamento RAID usa um grupo de 2 ou mais discos rígidos que funcionam juntos como uma unidade. A distribuição do arquivo RAID possibilita que o arquivo seja lido ou gravado simultaneamente por diversas unidades, aumentando de maneira significativa seu desempenho. Diversas características determinam a organização de um disco, entre elas estão: trilha é uma porção circular da superfície do disco que passa sob a cabeça da leitura/gravação à medida que o disco gira. Um disco rígido pode ter 1000 ou mais trilhas em cada superfície das diversas mídias. Cada trilha de um disco é dividida em setores, os quais contêm um número fixo de bytes, normalmente 512. Armazenamento RAID é o armazenamento da informação em vários discos, só que os dados são duplicados e armazenados em outro disco separado. Setor é como um disco pode ser dividido. Gravação por zonas, divide o disco em zonas e atribui muito mais setores, e quanto mais setores, mais armazenamento. Velocidade de acesso a disco é o tempo que leva para buscar, encontrar e ler os dados. Transferência de dados é o processo de transferir dados entre a memória e o lugar na trilha do disco. Taxa de transferência de dados é a velocidade em que os dados podem ser transferidos assim que encontrados. Armazenamento em disco óptico é o armazenamento em discos com pontos bem pequenos que são feitos com laser, e esses pontos são os dados. Discos compactos são aqueles CDs que agora quase não usamos. Unidades de disco de rede são as famosas nuvens, onde podemos fazer o backup de dados e não ocupar memória do computador. DVD-ROM surgiu depois de CDs, e ele tem uma capacidade de 7 vezes maior do que a do CD, além de poderem ser gravados dos dois lados. Multimídia é o software que apresenta ilustração, texto, fotos, narração, música, animação e clipes de filme. A multimídia pode ser usada como ferramenta de entretenimento e educação. A fita magnética é uma fita plástica com revestimento magnético. A capacidade da fita é expressa em bytes por polegada. O disco rígido está sujeito a falhas eletromecânicas que resultam em perda de dados e provocam danos físicos decorrentes de incêndio e acidentes naturais. É vital dispor de um sistema de backup, uma maneira de armazenar dados em mais de um lugar para protegê-los de danos e erro. Caractere pode ser uma letra, dígito ou caractere especial. O campo contém um conjunto de caracteres relacionados. Um registro é um conjunto de campos relacionados. Um arquivo é a coleção de registros relacionados. Um banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados armazenados em grupo com uma quantidade mínima de redundância. Os dados são organizados em caracteres, campos, registros e arquivos. Um arquivo é um conjunto de registros relacionados. Há 3 métodos para organizar arquivos de dados no armazenamento secundário. Eles são: organização sequencial de arquivos, organização direta de arquivos, organização indexada de arquivos. Hashing é a operação matemática aplicada a uma chave para produzir um número que representa o endereço do disco. Uma transação é um evento comercial que exige que os registros sejam atualizados. O arquivo mestre contém os dados que devem ser atualizados à medida que as transações ocorrem. Processamento em lote é uma técnica em que as transações são coletadas em grupos ou lotes para serem processadas em um momento em que houver poucos usuários em online. No processamento em lote, primeiro você coloca as alterações a serem feitas no arquivo mestre, depois as alterações introduzidas e classificadas por chave, em terceiro o arquivo de transações, logo após o arquivo mestre antigo, em quinto a CPU, aí em sexto o novo arquivo mestre e por final o relatório de erros e relatório do novo membro. Processamento de transação é uma técnica de processamento que efetua sobre saque bancário, mudança de endereço ou cobrança de crédito, não necessariamente nessa ordem, e é um processamento em tempo real, o que quer dizer que ele é rápido bastante para entregar o resultado de imediato, mas ele deve ser um processo online. O bom do processamento de transações é que ele é feito de imediato, ou seja, na hora. O processamento em lote pode ser feito a qualquer hora. Aqui está como funciona o processo de transação. Aqui é uma revisão do capítulo, mostrando um resumo sobre os componentes do computador, como armazenamento secundário. Esse trecho se inicia com uma lista de atividades relacionadas a modelos de matérias já tratadas anteriormente, como significados de siglas, tipos de softwares, modelos de armazenamento, entre outros assuntos. Logo a seguir, temos um texto que fala sobre mídias pela rede, como posso adquiri-las e usá-las de forma correta, sempre deixando a fonte original à mostra, se é mesmo gratuito. E também dá alguns exercícios de diferentes níveis relacionados à pesquisa de produtos pela internet. Saber como esses eletrônicos funcionam é essencial na hora da sua compra.